absolutamente natural e até benéfico usar esse medicamento por toda uma vida, o anticoncepcional. Na primeira cólica ou sangramento anormal, a adolescente ganha uma pílula para regular o ciclo. Que ciclo? O sangramento das pausas não tem nada a ver com o ciclo. Quem usa anticoncepcional hormonal está fisiologicamente menopausada e repondo hormônios. Deveria chamar menopausa induzida com reposição hormonal. E você com medo de hormônio na menopausa, pois aumenta o câncer de mama. Mas já está usando isso desde os 18 anos. Pois é. Qualquer tipo de contracepção hormonal bloqueia seus hormônios. Pílula, adesivo, anel vaginal, injeção, até o Mirena é capaz. O Mirena, para quem não sabe, é um tipo de DIU. Depois ela fala que depois explica, né, que em outro post ela explica a ação do Mirena também é maléfica para os hormônios. Aí a mulher fala: mas eu tomo uma bem fraquinha, tão fraquinha que bloqueia 100% a base hormonal da função mais primordial do ser humano, que é procriar. Com ovários inibidos, você fica só com os hormônios do remédio, que sequer são iguais ao que você produziria. Não são iguais e não têm o mesmo efeito. É como abrir uma fechadura com a chave errada. Por isso aquela bula gigante de efeitos colaterais. Para piorar, a proteína que liga os hormônios sexuais, SHBG, aumenta muito, tentando se livrar desse Alins. Pena que ela se liga muito mais à testosterona e bloqueia a sua ação, ao invés de bloquear os Alins, que são os hormônios sintéticos, né? Ainda bem que mulher não precisa de testosterona, né? Ela critica. Então eu pergunto: como pode ser saudável bloquear por tantos anos a produção hormonal feminina, substituí-la por hormônios Alins e ainda anular a ação da testosterona? E que tal oferecer aos homens esse método maravilhoso que reduz libido, que aumenta peso, pressão arterial, risco de câncer e coágulos que podem levar à morte? Com tanto prejuízo, duvido que aceitariam, pois as mulheres fazem isso sem sequer entender o risco ou analisar se estão perdendo algo essencial ao seu organismo. Detalhe: zero de testosterona na mulher significa doenças degenerativas, risco de osteoporose, baixa libido, flacidez, celulite, gordura localizada que não sai de jeito nenhum, anos de treino sem ganhar nenhuma grama de músculo. Interessante essa análise, né? E aqui eu lembro, Lorena, de um médico que atendeu você, que é um grande ginecologista da cidade de Anápolis, perguntou para Lorena qual era o anticoncepcional que ela usava. Então ela respondeu que não usava, que usava o método natural, não usava nenhum tipo de anticoncepcional. E o que foi que esse médico respondeu naquela oportunidade? Você lembra, me deu Lorena? Parabéns, você está certinho, você não sabe o malefício que anticoncepcional provoca nas mulheres. A gente não indica aqui porque as pessoas recebem com preconceito, né? Então a gente não indica, então a gente passa logo o anticoncepcional logo por causa dos questionamentos, então a gente já passa logo o anticoncepcional. Mas se as mulheres soubessem do malefício que isso traz para a vida delas, elas não tomavam. Isso o próprio médico ginecologista me falou, né? E ele também por causa do espaçamento dos nossos filhos, né, ele falou assim: aliás, também vocês não estão precisando, porque o espaçamento dos seus filhos estão adequado, né, e muitas mulheres tomando anticoncepcional engravidam em menos tempo, né,
Porque então, tem essa falsa ilusão de que anticoncepcional evita gravidez 100%, que é mentira, né? Que é mentira. Ela gera uma confusão no organismo muito grande, assim como você tomando qualquer medicamento para uma gripe ou para qualquer outra doença, sua ação é totalmente alterada. Ali, às vezes, a mulher acaba aumentando a dose ou esquece de tomar, gera toda uma confusão no organismo e algo para de funcionar, né? E às vezes resulta numa gravidez indesejada pela mulher, né? Ao passo que ela já poderia estar livre, a procriação do jeito que Deus permitiu, né? Eu quero aqui lembrar as palavras do Papa Paulo VI. Ele falava assim que quando se trata de um problema complexo, a solução não é uma solução simples, a solução é complexa, que exige esforço da nossa parte, né? Então, alguém pode dizer assim: mas eu não tenho condição financeira, eu tenho razões graves para não ter muitos filhos, eu preciso espaçar o tempo entre um e outro filho. Então, nesse caso, é legítimo sim promover o espaçamento dos filhos, mas não com anticoncepcional. E nem com a finalidade de não tê-los, né? Justamente. A forma, então, de nós espaçarmos o nascimento dos filhos é justamente a utilização do método natural, que não traz nenhum malefício para a saúde, não é complicado, não custa dinheiro, o que custa é um pouco de educação, né? Educação sexual dos cônjuges. Mesmo. E o povo também tem uma ignorância muito grande a respeito dos métodos naturais, né? Que os métodos naturais, eles são passados pela nossa professora de biologia no 2º grau com bastante deboche, né? Com bastante descaso, então fica difícil você acreditar neles, né? Mas os métodos naturais, eles têm mais de 15 combinações de ser aplicadas, ou seja, não só aquele método da tabelinha que a professora te falou, aquele lá é o mais simples que existe, são mais de 15 métodos naturais. Tem várias formas de aplicação, inclusive um bem clássico é o citotérmico, que é a aplicação do método Billings, da tabelinha, e do método da temperatura basal, são aplicados conjuntamente, ou seja, chance de falha quase de 0%. Menos de 1%. Menos de 1%. Inclusive, eu mais o Valeriano, nós somos testemunhas disso. Para a gente conseguir a Bárbara e a Bibiana, que está hoje aqui na minha barriga, nós tivemos que focar. Não foi assim. Nenhuma das duas nasceram no escorregão. E eu nunca usei anticoncepcional. E nenhuma das duas nasceram no escorregão. Elas foram totalmente planejadas. Tivemos que focar no método, porque o método também, ele te auxilia para espaçar, mas ele também te auxilia para você ter a gravidez, né? Para você conseguir êxito na gestação. E desde o momento que nós decidimos que íamos engravidar da Bárbara e agora da Bibiana, a Bárbara demorei 8 meses para conseguir. E eu já fiz vários exames hormonais, eu não tenho nenhum problema de fertilidade. Meus ovários são totalmente férteis, né? E da Bibiana agora eu demorei 8 meses depois que eu decidi que ia engravidar. Ou seja, durante todo o tempo de casada eu usei o método Billings. E quando eu decidi engravidar, eu falei assim, não, agora eu vou usar o método Billings para engravidar. Eu demorei 8 meses da primeira vez e demorei 7 meses da segunda vez. É preciso ter boa vontade, né? Porque às vezes o que é pregado para nós, a mídia coloca, os professores de biologia não trazem o quanto esses métodos naturais são métodos saudáveis. E o mais saudável para a mulher, você não pode falar, né, Valer? Eu posso falar por conhecimento, é você se conhecer. Antes de eu conhecer o método Billings, eu não sabia que hora que eu ia menstruar, eu não sabia que hora que eu estava ovulando, eu não me conhecia meu corpo, eu nem sabia que eu produzia muco. E eu sempre produzi, mas eu não sabia, porque eu não tinha atenção a isso. Hoje eu sei justamente o período que eu fico fértil, as horas.
Eu sinto a dor do meio, que é uma dor que poucas mulheres sentem, mas eu falo que elas não sentem porque elas não estão atentas para isso, porque quando eu não estava atenta, eu não sentia também. E é uma dor que caracteriza a ovulação. É uma dor leve, né? Não é uma dor incapacitante, mas ela dá geralmente no meio do ciclo. Durante aquela dor, quer dizer que seu óvulo está desprendendo, né? Está sendo liberado naquele momento, ou seja, dentro de 12 horas, no máximo 24 horas, o seu óvulo estará disponível para fecundação. Então, é o método natural, o método Billings, que é recomendado pela igreja, recomendado pelos cientistas, né? Pelos inclusive médicos. Um doutor muito famoso, não é religioso, ó, gente. Atenção, o método da igreja está indo para a ciência, porque a ciência vê o que está certo, é o que a igreja recomenda para o próprio funcionamento normal do organismo, né? O Dr. Mohamed Barakat é um doutor também endocrinologista, especialista em nutrologia também, é médico de celebridades, e o método principal que ele indica para os seus pacientes é o método Billings, ou seja, ele não é ginecologista, né? Ele não é religioso e ele indica o método Billings para os seus pacientes. Eu acho que nós precisamos, Lorena, marcar aqui um programa com esse tema, o tema do método Billings, que aí nós vamos falar a respeito do método, entrevistar algumas pessoas na nossa cidade para trazer um conhecimento maior. Inclusive, recebi uma mensagem através do Facebook da Arcelita, que é nossa ouvinte assídua, para quem nós mandamos um abraço, pedindo para informar que ela e o seu marido Neudes, eles são instrutores do método Billings. Então, na maioria das paróquias da nossa cidade, você pode procurar na sua paróquia, tem essa instrução sobre o método. A Arcelita, com o marido dela, eles instruem sobre o método na paróquia Nossa Senhora de Fátima todos os domingos de manhã. Se você tem interesse em conhecer mais, conversar com eles, anote o número da Arcelita: 9205-0881. Arcelita e Neudes. Então há essa possibilidade para você conhecer mais. Eu lembro que quando eu era capacitador na Pastoral da Criança, algumas vezes até com agentes de saúde, eu falava a respeito do método e via que, principalmente para as mulheres, havia uma atenção muito grande, porque elas estavam acostumadas a utilizarem a pílula, utilizar a injeção anticoncepcional e estavam sofrendo os efeitos colaterais de enxaqueca, toda essa realidade que nós já colocamos aqui. Então, a verdade deve prevalecer e a colocação desses métodos naturais, em especial o método Billings, ela deve prevalecer, né? A aceitação desse método. Eu mesma conheci o método Billings com 17 anos através de um folhetim. O Valeriano tinha ainda da época de pastoral dele, né? Conheci através de um folhetinho, e eu não era religiosa na época, hein, gente? Não tinha religião, era totalmente pagã, totalmente feminista. Mas aí eu li o folhetim muito bem elaborado. Eu falei assim, nossa, gente, mas por que as pessoas se entopem de anticoncepcional, né? E ali eu decidi que na minha vida eu jamais ingeriria nenhum anticoncepcional, não antes que a fé tocasse no meu coração, né? Eu me abri para a ciência, né? Para minha saúde, né? Antes que a fé tocasse no meu coração. E agora, conhecendo o propósito de Deus na minha vida, totalmente impossível colocar um comprimido de anticoncepcional na minha boca. Esse é um tema realmente complexo, profundo, e nós em outros programas vamos aprofundar um pouco mais.